aquela rave tava boa, hein? Hoje teve até uma rave. Teve uma rave aí, que era essa rave aí no final, hein? Tava massa. Aí, ó, vai rolar rave. Vai rolar rave hoje, galera, porque hoje é terça-feira, né, Samara? Aí, a rave. Que a gente começa na terça. Como é que é? Mudou tudo. A Era gente quarta, tava tão agora virou ansioso. terça. A gente tava assim, com tanta saudade que a gente decidiu. Não, vamos falar a antecipar. verdade. Porque a Carla tinha um compromisso inadiável Nossa amanhã, senhora, gente. assim, do coração, A né? Carla Do vai completar coração. 20 anos de casada. Então ela não 20 podia anos, perder a comemoração de 20 anos de casamento e fazer um Ampliflix. A gente antecipou. Antecipou ainda mais, Show. né? Porque sai de sexta pra quarta, pra terça, daqui a pouco, sei lá. É o dia que der. Vamos trazer os meninos no domingo, hein, Diego? Vamos chegar aqui no domingo, hein? Pode, domingo? Pode. A gente vem. Olha, Não, Diego, não oferece. Esses meninos, olha, a hora do jogo pra mim seria ótimo. Hora do mas jogo, domingo, aí ninguém vai assistir. Eu sei que tem professores que amam futebol, né? Então, olha só, e a gente já tem 1.200 participantes. Nossa Senhora, na 1.200 live. participantes. Sabe quem tá aí com a gente? Soraya! Soraya Novaes, super Ai, Google. Soraya, que saudade. Super Google Innovator. Aliás, essa marqueteira. semana a Soraya andou publicando alguns cursos online aí de Google Sites. Fiquei interessadíssima em Soraya. Altas novidades do Google Altas Sites, novidades né? no nosso Como é que canal. era? Era como ser criativo com Google Usando Sites, Google não era? Eu Sites. vi Coloca também. o link pra galera, Soraya. Coloca quem aí, sabe? Sora, o link pra aquele seu curso, acho que é até gratuito, né? do Google Academia Sites. de Educadores, né? E aí, claro, a gente tem a Arlete aqui com a gente, freguesa. Freguesa, a Arlete tá sempre presente. O Gabriel também tá na área. Show, e Gabriel. Vamos junto agora, porque hoje a gente tem convidado especial. Quem é Carla? Você vai jogar no amplificador ou você vai mostrar a nossa convidada? Não. A convidada deu uma dica aí, mas já já a gente volta com ela. Primeiro, vamos jogar no amplificador, porque hoje é dia de paz aqui no Ampliflix, falando de inovação e tecnologias. Projeto. Digitais. E pra gente começar o nosso Ampliflix e jogando no amplificador... Blá, 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 blá. Jogando no amplificador. Amplificador. Porque eu tô querendo falar amplificador, né? Ixi, quase vai dar. assim, né? A gente vem, e a Samara tava reclamando comigo, mas segura, porque não vai ser só em inglês, tá? A minha primeira dica... Vocês estão vendo, né, É em educadores? inglês, mas é porque educadores, nós temos que fazer isso em português. Ou seja, você vai mostrar como é que se faz a galera de outros países pra gente tentar trazer um pouquinho pra nossa realidade. É mesmo, a gente tem que ter essas publicações em português. Perfeito. E a primeira aí que a gente tem, roda aí, Diego. 21 Things for Students. Nossa, 21 coisas para os estudantes. Ai, eu é isso que adoro ela quer a minha dizer. Google Translator, que amo ela de paixão. Tá, mas são 21 habilidades para estudantes? São. Conta Cara, pra gente, olha que então, legal o que aí, é, Carla? Samara. Quero Olha saber. que legal. São 21 novas habilidades, além das que a gente já trabalha na escola? Não, isso é que eu acho que é legal para os pais estarem alertas. Eu acho que é legal os pais olharem esse mapinha aí e aí ver se na escola dos filhos deles eles estão trabalhando essas habilidades. O que você acha? Nossa, então esse é um super joga no amplificador, porque eu, além de procurar uma escola para o meu filho que tenha boa infraestrutura, que seja uma escola preocupada com formação humana, eu também tenho que procurar uma escola para o meu filho que esteja pensando Samara, olha, nessas habilidades. Se você for pensar nessa escola, o pai vai criar uma, né? Não tem essa escola ainda. Não, tem sim. Se você pensar, por exemplo, quando a gente foi na escola da Vila, é uma forte A nisso. escola da Vila é bem e forte nisso. escola pública, semana passada, quem não viu o nosso vídeo, a gente disponibilizou. Acho que a gente tem até que compartilhar na página do Amplifica. A gente foi na escola, no Nave, no Rio, que é uma escola pública, mas totalmente Que é diferenciada, um núcleo né? avançado, né, de estudos pra... Samara, o que é Show. aquilo? Aliás, a gente tem excelentes exemplos aqui em Brasília Não tem? também. Tem. Mas a gente assim- tem escola parque. A Tem Escola algumas Parque coisas, tem um eu acho que de perfil. criatividade, Aqui tem em muita Brasília coisa tem. deles aí, Tem né? muita coisa de criatividade, gamificação, codificação, porque trabalha com Arduino, com essas coisas. Então tem. Mas eu acho interessante isso. Então, na realidade, eu não preciso procurar uma escola que só ensine conteúdos físicos, ali a caixinha para os meus filhos ou para os meus E alunos. se a escola não está suprindo isso, o que a gente faz? Os próprios pais podem começar a fazer atividades com os filhos que desenvolvam essas habilidades. Olha só. Claro que
nem sempre o filho vai achar legal, mas quem sabe de uma forma lúdica isso pode acontecer. Cursos extras. A gente então, pode por exemplo, pensar... aqui tem coding, né? Que é programação, linguagem de programação. Poxa, tem tantos cursos agora, tantas opções aí. Colônia de férias, Se você tá uma em colônia de Brasília. Férias cheia dessas habilidades. E que foi o que aconteceu quando a gente criou o projeto lá na Thomas, chamado Youth Innovation Camp, que era um camp, uma colônia de inovação para jovens, né? Perfeito. Foi fenomenal. E tentando Vamos falar pegar quais essas são? habilidades. Você quer falar algumas, por exemplo? Fala aí algumas. O que você acha? Iniciativa na nuvem, né? Cloud Initiation, né? Já poder ter algum iniciação contato na nuvem. Iniciar na nuvem. Colaboração. Né? Colaboração. Pegada digital. Aliás, sobre pegada digital, nós vamos falar algumas coisas aí hoje interessantes. Nossa, Samara, mas você é danada, né? Bom. Storytelling. Power presentations, powerful presentations, fazer apresentações de alto impacto, que é uma coisa que a gente faz na escola, né? Vários mais projetos ou menos, de apresentação, mas nem todos chegam ali onde a gente gostaria de chegar. Tratamento digital de imagens, resolução dos problemas. Tem um que eu acho que você vai amar, que chama Dig the Data. Que é o Dig the Data, o quê? Vasculhar os dados? Tipo cavar lá, vasculhar os dados. Perfeito, isso é fenomenal. Perfeito, esse eu vou amar. Então fica a dica, 21thingsforstudents.net. Se você puder colocar aí pra gente, quem estiver acompanhando. Entra no site, entra e deixa aí. É um bom mapa referencial para os pais começarem a pensar nessas habilidades que os nossos filhos precisam desenvolver para agora e para o futuro no mercado de trabalho, beleza? Super mega amplificado esse Joga no Amplificador. Gostou? Tem outro? Agora tem um hashtag mega super Joga no Amplificador aí para você, que é o próximo. Que é um blog? Como é que é? Blogs LSE. Cara, esse eu tava pesquisando sobre um outro tema que nós vamos falar depois na nossa convidada. For a Digital Future. Parenting for a Digital Future. Olha que é isso. Quer dizer, como ser pai para o futuro digital, para essas crianças que vão pertencer a esse quadro. O futuro digital dessas crianças. Esse site, Samara, do jeito que você gosta, cheio de artigo científico, amei, então. blog posts, tudo quanto é tipo de informação para os pais. São estudos que já estão sendo feitos. Isso. Muitos questionamentos sobre, tipo, como fazer com a criança, o que fazer. Deixa o meu filho fazer um canal no YouTube, não deixo. Deixa o meu filho usar celular, não deixo. Qual que é o tempo de screen time, que chama, né? O tempo vai ficar de no tela. tablet, não vai... Entendi. Perfeito. Então, esse link aí é super poderoso. De novo, uma referência em inglês, mas mais tarde eu vou trazer várias cositas em português. Mas eu não podia tem problema. deixar. Se é uma boa referência em inglês, a gente usa o Google Tradutor para ler os artigos. Se você não tem a Samara, aí Google Tradutor, tá? Eu sou tradutora de nada, vocês sabem. Mas esse aí, essa coisa de pensar o ser pai na era digital, eu acho que é super bacana. Fica super dica. Hashtag Joga no Amplificador. Eu acho, inclusive, Carla, quando a gente pensa, quando você fala em pensar ser pai na era digital, a gente pode pensar, inclusive, para os jovens que vivem em condições de vulnerabilidade social. Opa! Porque é uma preocupação que os pais têm, quando eles vão sair daquele mundo deles ali, vão começar a frequentar a escola e ter acesso a ferramentas que eles não têm em casa. E como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que eu vou fazer isso com esse aluno que não tinha o tablet em casa? Será que ele está atrasado em relação ao outro colega? Enfim, acho que esse espaço aí vai ser um espaço bom para cavar, gostei. Para dig informações. O que a gente pode fazer para até incluir aqueles que não têm condições. E aí eu tenho uma última que eu não poderia deixar de trazer, Joga no Amplificador. 3 Joga no Amplificador. 3 super conectados. E esse eu quero contar uma historinha. Eu comecei a usar com meu filho quando a gente estava nos Estados Unidos. Ele tinha uns 7 anos e na época tinha que baixar o programa e tal. Chama Scratch. É um programa do MIT totalmente gratuito. E a ideia do Scratch é imagine, programe e compartilhe. E eu acho que vai ainda além. E remixe, né? Porque a ideia dessa plataforma, se você pai ainda não entrou, o legal é que você pode fazer 1000 coisas com o seu filho. Perfeito. Fazer uma proposta, por exemplo, de leitura à noite e depois eles criarem mundos e personagens daquela no Scratch. História que vocês E tem mais. É linguagem de programação. Então, eles podem criar, por exemplo, o Caio, na época, e o Dudu, eles criaram um personagem e dali o Caio era mais novo. Que era tipo um avatar.
um avatarzinho, aí eles criaram tipo um mundo, porque eles criaram o fundo, né? Tipo dessa... The Sims, tipo Minecraft. Você cria tudo. só que aí depois você dá vida para esse... com a programação. Com Você programação. vai devagarinho. Só que é tudo em bloco. Então, na verdade, é ensinando a lógica de programação para garotada. E não é só para garotada, não. Olha, eu vou te dizer... Você aprendeu muito também. Que eu andei numa pós-graduação da Anhembi Morumbi de inovação em tecnologias. Eu tive que brincar um pouco com o Scratch e é divertidíssimo. Super dica Você pros pode pais. tanto não precisa começar do zero, você pode começar com as criações que tem no site e depois aí você remixa. Ou então você começa do zero, como você se sentir mais agora confortável. que nós estamos em período de férias aqui, férias escolares aqui em Brasília. E a gente fica procurando o que fazer com os nossos filhos, né? Porque a gente não sabe como é que a escola dá conta deles. Porque quando eles estão em casa, a gente tem que preparar um monte de atividade. Poderia fazer uma atividade como essa, por exemplo. Sai para passear, vai ao zoológico, né? Cria uma história lá, volta para casa... Continua a atividade do zoológico no Scratch. E aí o jovem tem que construir uma história para aquele bicho Ele pode que criar viu. história, pode criar jogos, pode criar o que quiser e participar da comunidade do Scratch, que é mundial, enorme. E o cara que criou o Scratch, gente, lê sobre esse cara, que ele é fenomenal, assim, daqueles gênios malucões e tal, muito bacana. E aí, não é uma pergunta pegadinha, mas fica a pergunta para você. Hoje não é para mim. O que você faz pro seu filho para desenvolver essas habilidades? Então, a criatividade, a contação de história digital, linguagem de programação. Você já está fazendo alguma coisa? O que você faz? Conta pra gente. Conta pra gente já aí. Faz alguma coisa. No Facebook, no YouTube, a gente tá esperando, Aliás, tá? porque hoje a gente vai falar de inovação aqui. Vamos com uma convidada super mega especial que tá aqui. Letramento digital, Carla. Como é que é isso? Inovação e letramento digital para pais. Isso aí. Então, hoje a nossa hashtag do dia, enquanto você escreve o que você faz com seus filhos, com seus netos para desenvolver essas habilidades. Aí a gente vai com as hashtags do dia, inovação, e a segunda hashtag do dia, letramento digital. Para pais. Olha que Vocês fenomenal. Já pararam pra pensar nisso? Porque quando a gente começou esse projeto, a gente começou o projeto como professora, fazendo letramento digital para os professores, porque a gente entendia que o mindset, né, da tecnologia deveria mergulhar nas escolas. Só que hoje a gente entende que é muito além da escola, né, Carla? E a gente entende que muitos pais, olha, a Ana Luísa Pitanga acabou de entrar aí, ela é uma no Rio, que está fazendo um movimento de pais, e aí um dia a gente vai trazer ela para contar a história dela e o que ela anda aprontando. Ela faz um movimento de pais nessa escola dos filhos dela e que eles estão inovando em sala de aula e junto em parceria com a escola. Olha isso, gente. Show demais. Ana Luísa? Ana Luísa Pitanga, que foi no Amplifica. Você acredita? Parabéns, Ana Luísa. Você é uma menina amplificada. Ela com a Adriana Dutra. Ela foi no Amplifica Rio e a Adriana Dutra foi no Amplifica Internacional. Então, elas, como mães, foram no Amplifica, apesar... Elas são educadoras, né? Afinal, elas são super educadoras. Né? E apareceram por lá para entender melhor esse contexto e para levar esse tipo de inovação, o que elas querem para a escola. Então, ter voz na escola. Né? Então é isso que a Roberta veio contar pra gente hoje, é isso? Opa! Outra Roberta! Eu acho que o negócio é só com Roberta aqui. Se não tiver esse nome Roberta, não tá entra difícil, no Ampliflix. Roberta, né? Volpe, seja bem-vinda. A gente teve a Roberta Savana e agora a Roberta Volpe. E eu trouxe a Roberta Volpe aqui por um motivo muito especial, porque ela acaba de iniciar um projeto com pais de inovação e letramento digital. Dentro de uma plataforma tecnológica, ela vai contar pra gente, né? Porque é muito mais do que viver a experiência de aprender sobre tecnologia na escola. É viver essa experiência como os jovens vão viver. Exatamente. Nossa, Roberta, então, que bacana. Pais como alunos, pai como criador, pai como um motivador, do aprendizado do seu filho. Exatamente. Ele alavancando o aprendizado do seu filho de outras formas e dando uma pressionadinha na escola. Então, Roberta, primeiro, super bem-vinda. Ela tá lá em Campinas
E a gente queria agradecer muito, porque o seu projeto é incrível. A gente não poderia deixar de compartilhar isso com a galera aqui, com todo mundo, com você aí. E a gente queria saber primeiro, da onde surgiu esse projeto? Qual que é o nome mesmo? Tech for Parents. Você me corrigiu em inglês, hein, Carla? Ah, tá. Tech for Education, for Parents. Tech for Parents. Tech for Parents. Tech, o 4 Parents, né? O Diego vai Muito colocar legal. o endereço pra eles rapidinho, o nome do projeto, a hashtag. E aí, Roberta, da onde que surgiu? Eu sei que você é mãe de dois, uma menina e um menino, né? Coisas mais lindas, eu te acompanho. E aí, da onde que surgiu essa motivação, essa, né? Porque eu acho que é sempre uma angústia, né? Que faz com que a gente, esse desafio aí, me conta. Com certeza, Carla. Foi o seguinte, eu sou mãe de gêmeos, que eles têm 8 anos e estão no 3º ano do fundamental, e que estão começando a trajetória deles como estudantes. Eles estão aprendendo a estudar, eles estão se formando como estudantes, né? E eu tinha uma inquietação muito grande de como tornar esse aprendizado e esse processo prazeroso, que eles aprendessem que sim, o aprendizado é para a vida toda, e que sim, tem que ser divertido, tem que ser legal, tem que ser interessante, tem que ser conectado com todas as coisas. E uma coisa que me angustiava muito como mãe era justamente que eu queria ter a oportunidade de saber o que estava acontecendo na sala de aula e interagir, e não perder essa oportunidade de ampliar o aprendizado para fora da sala de aula. Como eu também tenho uma pegada de educadora e eu comecei a investir muito na parte de tecnologia, em educação, e comecei a ver um mundo maravilhoso, assim, de um monte de inovação, um monte de coisa legal que revoluciona mesmo a educação, e eu tive essa ideia, na verdade, de juntar as duas coisas, essa paixão pela educação e essa paixão por ser mãe, para que faça de uma forma diferente. Ao mesmo tempo, eu vi uma lacuna enorme de comunicação entre a escola e os professores e os pais, porque muitas vezes tem escolas que aplicam, que implementam a tecnologia dentro da sala de aula, mas os pais não sabem a que veio, para que serve, como usar, e daí fica aquela dúvida na cabeça do pai, mas eu tenho que tirar a criança do celular, ele fica no tablet o tempo inteiro, agora ele tem que estudar no celular. Como que é isso? Como é que eu vou lidar com isso? Por quê? Como pode o celular dentro da sala de aula? Eu posso usar isso? Eu posso deixar meu filho nisso? Então, assim, eu vi comentários de pais completamente contra o uso de tecnologia na escola, pais que tiraram alunos de escola por conta disso, né? E daí eu falei, meu Deus, os pais não estão sabendo o que se passa e para que serve, como a gente pode usar e quais são as potencialidades, como atingir essas competências do século XXI que você acabou de falar, que você deu a dica do site para a gente consultar, na verdade. Então, a questão da colaboração, a questão do pensamento crítico e muita coisa também que eu sei que angustia os pais é a questão do letramento digital, porque muitos pais não sabem como proteger o filho em relação ao que eles assistem no YouTube, como eles fazem uma busca, como é que eles vão procurar as coisas. E também tem uma visão, por exemplo, na escola dos meus filhos teve uma palestra super interessante de uma advogada que foi falar a parte legal, digamos, da história, todas as penalidades que podem acontecer quando você compartilha as coisas na rede social ou no WhatsApp, e uma série de coisas. Mas tem uma coisa antes disso, que é entender como que eu procuro informação, como que eu vejo se a informação é verdadeira ou não, como que eu faço a curadoria de conteúdos, como que eu posso contribuir com tudo isso para os meus filhos, para que eles possam ter um aprendizado melhor. E como você disse, eu acho que é uma oportunidade também dos pais pararem para pensar assim, o que meu filho tem na escola dele? Como isso está sendo lidado? Será que essas competências estão sendo trabalhadas na escola do meu filho? E, de uma certa maneira, você também ter repertório para argumentar com a escola ou para conversar com a escola para uma série de coisas. Eu acho que a participação da família no desenvolvimento da criança e no desenvolvimento da vida acadêmica da criança é muito importante. E eu vejo também que tem um distanciamento muito grande, né? É aquela coisa pontual, reuniões de pais, em poucos momentos ao longo do ano. E muitas vezes a gente tem pais que não estão engajados
né? Nem vão lá participar, porque eles não sabem que a professora vai falar, eu sei a nota do meu filho, é só isso que vale. Não, não é só isso que vale. Então, é mais ou menos isso. Muito legal tudo que você falou, e o pessoal já estava inclusive aqui perguntando sobre se é interessante para os pais colocarem, utilizarem essas ferramentas que os meninos usam, e você respondeu que sim. Eu queria primeiro colocar na tela, antes de fazer a pergunta para você, eu queria colocar na tela o que a Roberta aprontou. Olha aí o cronograma que ela montou de atividades para os pais. Eu não sei se vocês vão conseguir ler, mas o legal é o seguinte, ela fez... ela planejou um curso online para 3 semanas, e aí ela colocou... Essas cores são códigos, né? É tudo código. Então, por exemplo, o amarelo é tarefa para o pai, o cinza é você como estudante, quer dizer, o pai como estudante... O verde é tecnologia e inovação, o rosa, ferramentas, o outro, inspiração e reflexão, azul, cidadania digital e o roxo, discussão. Então, na verdade, você quer realmente dar uma visão ampla para os pais de tópicos que tem tudo a ver. E não só tópicos de competências digitais, mas, por exemplo, como estudar as disciplinas com os seus filhos e ajudá-los a fazer isso, não é isso, Roberta? Exatamente. Então explica pra gente como que você tangibilizou isso, tá bom? Como é que você tangibilizou essa sua ideia inicial? Olha, o que eu fiz foi, eu montei uma sala de aula usando o Google Classroom. Primeiro, o que eu fiz? Eu convidei os amigos, né, os meus amigos, os pais dos amigos dos meus filhos, para participar dessa turma. E depois eu comecei a convidar todos os meus amigos do Facebook que eu sabia que tinham filhos para convidar para participar do curso. Então, hoje, no curso que está rodando agora, eu estou com 2 cursos rodando, um para o pessoal do colégio e um para o pessoal externo. São 2 públicos diferentes. E, na verdade, o que eu quis era fazer mesmo um mix entre a questão do letramento digital, mostrar a potencialidade das ferramentas e essas coisas de inovação em educação, que muitos tiveram uma educação tradicional e não têm acesso a nada disso, e ao mesmo tempo dar exemplos de ferramentas, de instrumentos. Olha aqui, como é que a gente pode estudar história? Nossa, vamos reviver os momentos históricos, a gente tem aonde buscar essa informação. Como é que eu vou estudar geografia? Como é que eu vou estudar matemática com meu filho? Como é que eu posso tentar estudar o inglês com meu filho? Então, uma série de ferramentas práticas com exemplos e, ao mesmo tempo, fazendo a imersão dos pais na brincadeira, na pegada tecnológica mesmo. Eles estão usando o Classroom, eles têm que compartilhar. Eu usei os dispositivos digitais lá para frente, eles vão ganhar badges de acordo com o envolvimento deles. Eu já montei os meus badges. Então, assim, mostrar para eles como avaliar, como compartilhar, como viver nesse ambiente. Foi isso que eu pensei. Então, vocês já têm aí os slides. Onde que estão os slides, Samara? Nossa, amplifica.org/ampliflix10. Então, já tá lá para vocês. Mas olha só, Carla, só queria comentar uma coisa, Vai lá, porque eu acho que o que a Roberta falou é muito importante ser dito e repetido, porque nós fomos educados, o estilo, né, de sala de aula de educação que nós recebemos 20, 30 anos atrás, ele é muito diferente do que se prega hoje para a educação. E às vezes eu sinto essa dificuldade. Eu quero agradecer enormemente a Roberta por ter pensado nessa escola para pais, porque, Roberta, é difícil você convencer alguém que aprendeu no sistema educacional anterior de que esse sistema educacional funciona também. Eu me lembro muito bem da relação da alfabetização tradicional, cartilhesca, para a alfabetização do método das boquinhas. Eu tenho 2 filhos que foram alfabetizados na cartilha e uma filha que foi alfabetizada no método das boquinhas. E quando eu ouvi falar que ela ia ser alfabetizada no novo método, eu enlouqueci. Eu falei, eu não quero. Ai, meu Deus, porque tinha dado muito certo para os meus outros 2. E eu acho que o pai tem essa sensação. Mas quando eu estudava era assim, quando eu fazia era assim. E dava certo, né? Dava certo, funcionou. O pai é bem sucedido, bem formado.
formado, é acadêmico. Tudo bem, mas o pai não tinha essa tecnologia que tem hoje, né? Então, e aí é outro mindset, na realidade, né? A construção do conhecimento é feita de forma diferente. Fica a dica pro pai. Antes de reagir, busque conhecer e ver qual que é a proposta pedagógica para o que está sendo feita. As escolas não são levianas. As escolas estudam muito antes de implementar alguma nova... nos educadores, né? A gente precisa muito. Quando a gente vai ao médico, a gente confia no que o médico está dizendo. Isso é muito Quando você legal. vai ao engenheiro, você confia no que o engenheiro está dizendo para você. Então, confie que os educadores estão dando os passos corretos. Que foi o que eu fiz quando eu conheci o método das boquinhas. Eu falei, poxa, mas se essa educadora tem tantos anos de experiência em sala de aula e ela está usando uma nova metodologia, significa que hoje ela estudou e que isso talvez seja mais eficiente. Então, olha só, pessoal, a conversa continua com a Roberta aí, ela vai estar no Face conectada com a gente na live. Roberta, queria agradecer milhões, assim, queria ter muitas horas com você aqui, mas com certeza a gente vai compartilhando a sua experiência e, né, em todas as mídias aí, porque foi muito legal a sua iniciativa. Todo mundo tem essa ideia, mas é difícil de implementar. E o legal é que você começou e já com um cronograma maravilhoso. Não, eu quero saber, eu quero participar. Eu quero participar também. Nós vamos fazer, eu vou fazer? Nós vamos fazer uma no Amplifica para os pais, Tem hein, que Roberta? fazer uma sessão para os pais. Beijão, menina! Direto de Campinas. Obrigada, Roberta. E aí, para finalizar o nosso encontro com pais aqui, nossa escola de pais, né? Que a Roberta tá fazendo aí. Tech for Parents. Tech for Parents. Eu trouxe uma coisa hoje super bacana, Samara. Só que você não pode responder porque você sabe. Então é o seguinte, pergunta pegadinha do dia para você agora. É agora. Olha lá. A pergunta pegadinha é a seguinte. Estamos colocando na tela uma palavra em inglês. O que que significa? Sharenting, assim Sharenting, porque parenting você já sabe que é o ser pai, né? E o sharenting, o que que vocês acham que significa? O que que você acha que significa? Responde aí pra gente, sem pesquisar no Google, hein? Ah, pode pesquisar, Pode? claro que pode. Né? Claro então, que bom. pode. Vamos lá, quero saber o que que é a ideia do sharenting, porque ela é muito importante para nossa discussão de pais e a gente quer acabar por aí e deixar um gostinho de quero mais e continuar a discussão online, tá bom? Eu vou dar uma dica. Vai lá. Pais. O sharenting tem muito a ver com o que nós chamamos de segurança e pegada digital. Segurança na web e pegada digital. E aí, Carla? Uhul. Já ajudei demais, né? Já ajudou. Eu tenho certeza que você tá aí pesquisando o que que é o tal do sharenting. Ó, a Cristiane Acácio colocou que é participar. Ainda Participar? Não. A Bianca, Parents Sharing. Ah, é Parents isso aí. sharing. É isso aí. Então são os juntou pais duas compartilhando. Pais compartilhando. Pais compartilhando. Mas olha só, essa palavra surgiu de um artigo e já vem dando muito o que falar aí nas mídias, que é o seguinte: o quanto os pais devem compartilhar. Então, hoje a gente quer finalizar o que ele deve compartilhar. Então, a gente queria chamar atenção para isso, porque eu vou te falar o seguinte, Samara, eu sou uma pecadora. Mesmo uma letrada digital, você pecou. Pequei, de vez em quando ainda peco. Pai e mãe, a gente tá sempre pecando, né? Pequei sempre. Quando os meninos eram pequenos e ainda peco hoje com eles adolescentes. E eu queria dar um testemunho aqui, uma historinha do que aconteceu comigo. Tinha uma imagem do... Você sabe que eu uso muitas hashtags, nós já falamos aqui. Então, todas as minhas fotos eu ponho hashtags, né? E sempre compartilhei tudo meu. Eu sempre disse que eu sou open source. Sua vida era um livro aberto. Minha vida é um livro aberto, tá tudo lá. Eu não restringo nada. Mas E eu sempre compartilhei coisa dos meus filhos. Da sua família. Da minha família. Sempre mostrei os meus filhos nas redes, né? Só que aí, olha essa foto aí do Caio, quando ele era mais novo, inocente, sai da piscina, não é? Coisa fofa, não é? Ai, Caio, coisa mais fofa desse mundo. Mas o que acontecia? Eu compartilhei essa foto no Flickr e eu taguei essa foto. Taguei com a primeira palavra que eu coloquei foi boys. Entendi. E aí não deu certo. E outras palavras que eu coloquei foi piscina, swimming, tal, né?
Aí, o que aconteceu? Eu tinha que... E era pública, né, essas fotos. Eu tinha que bloquear vários usuários, porque eu via quem dava o favorito na foto, e quando eu ia ver, eu desconfiava. Eu achava que tinha a ver... Às vezes as fotos eram só de meninos, então eu achava que era pedofilia e tudo mais. Você sabe que eu não sou dessa linha de achar que a internet é um mundo perigoso. Né? Você sabe que eu não sou assim. Eu acho que a internet é um mundo lindo, que, claro, tem os seus perigos. Quem transforma a internet no mundo perigoso são os seres humanos que também transformam o mundo real, digital, analógico, também esse presencial perigoso, também perigoso. Mas um alerta que essa ideia do sharing faz é que a gente tem que ter um senso comum, e como pai a gente tem que pensar muito o que a gente compartilha dos nossos filhos. Então, eu estou mostrando um exemplo. Até porque isso vai deixar um rastro digital, vai né, deixar pegada digital. Será que o seu filho quer que quando ele... Digamos que seu filho cresça, vai ser o CEO de uma empresa, vai ser entrevistado, quando chegar lá, porque caiu na rede, caiu na internet, é peixe, né? E aí tem foto dele de calção de banho, tem foto dele da menina de biquíni. Enfim, 1000 coisas podem acontecer. Então, não é só uma questão de segurança. Agora é o seguinte, uma questão também da pegada digital. Porque a gente nunca pergunta para os nossos filhos se eles querem aparecer, né, Carla? Exatamente. Mas assim, hoje, revendo essas fotos, e o Caio viu eu mexendo nelas, ele adorou ver. E as crianças gostam desse legado de ver da onde eles vieram, o tempo, enfim, tudo isso. Só tem que ter cuidado com a forma que a gente compartilha isso. Então, assim, poxa, no Facebook tem formas da gente criar grupos de amigos, família, grupo de família e tal. Restringir. Então, isso é uma forma, né? Aqui, por exemplo, eu poderia deixar privado e aberto só para minha rede do Flickr, que são redes, são pessoas que eu conheço ou que tenho algum contato. Né? Você pode criar um álbum do Google Fotos, compartilhar só com a sua família. Exatamente. As fotos da viagem, as fotos que você está fazendo. Você diminui a exposição. Exatamente. E aí, isso é quando eles eram crianças. E você estava falando do adolescente. Quantas vezes a gente quer postar fotos e os nossos filhos dizem assim... Não quero. Muitas vezes o meu filho dizia assim, mãe, mas eu te dei autorização? E ele tá certo, vamos combinar? Ele não tá certo? Ele tá certo, ele deu autorização para sair a imagem dele? Ele não tá certo. E aí, uma pesquisadora que eu coloquei a referência lá no blog, ela fala o seguinte, as crianças e os adolescentes têm direito ao esquecimento. Perfeito. Cara, gente, não é legal perfeito. isso? Direito a esquecimento. E se a gente colocar na rede, não vai ser esquecido, não, né, porque Carla? ele já criou um rastro que a gente nunca mais vai apagar. Então, o sharing é uma coisa que os pais têm que discutir. Em vez de ficar falando mal de outros pais... Usa esse tempo para discutir essas questões que hoje são tão importantes nesse meio digital. Então, assim, como que você compartilha o que é do seu filho? Né? E com que até para quem? Cuidados para quem? Né? E aí vem o meu presente. Hoje ela trouxe amplificado. Presente. O meu presente amplificado de hoje é exatamente sobre isso. Eu coloquei lá no nosso amplifica.org/ampliflix10. Eu coloquei várias referências de textos em português e em inglês. Muito bem. Né? E coloquei a coisa mais importante que eu deixo. Olha, até ganhei palminhas do Diego. Tudo em português, que bonitinho. Tudo em português. Não, tudo não. Uma parte, Diego, uma parte. Mas olha só, eu acho que o presente mais importante que a gente deixa hoje sobre esse tema de sharing é o seguinte: tem 5 perguntas essenciais que a gente colocou lá para saber se você deve postar ou não, compartilhar ou não certas fotos, imagens, perfeito. postagens. Se você responder as 5 perguntas é porque pode compartilhar. Você vai entender o que é bom e o que vale a pena, o que não vale a pena. Né? Muito bem, O que você achou, Samara? Adorei o nosso encontro para pais. Estou empolgadíssima. Já vou ler as perguntas, porque é verdade. A gente publica muita coisa sobre os jovens e, de repente, talvez esse não seja o melhor caminho. A gente tem que dar o direito a eles também, o direito do esquecimento e o direito da opção, se eles querem ver
se verem ver lá ou não naquela né? situação. Foi ótimo. A gente se encontra então semana que vem. Semana que vem, de novo? quarta-feira. Só esse mês, tá? A gente promete voltar pra sexta por enquanto, mas semana que vem, quarta-feira. E aí... Não tem aniversário de casamento semana que vem na quarta-feira. É essa semana. Então, curtiu, Samara? Curti, adorei. Se você curtiu... Se você curtiu, compartilha lá o blog, o post no blog, porque tá fantástico. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Exatamente. Curta a nossa página no Facebook. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, pais, tudo aquilo que a gente pode fazer usando a tecnologia também. Beijão. Show. Obrigada, Roberta. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.